Mas não se eu, pois não. Ela está aí direto. Hã? A imagem não se vê. Olá. Estou aqui a dormir na rua. Deixa-me levantar. Ah, já está. Isto hoje estava demorado. E tenho que me chegar para onde, afinal de contas? Ai, que isto hoje está tão mal. Isto hoje estava demorado porque, enfim, não sei o que é que se passou por aqui. Estive a descansar um bocadito, tal, para vermos. Então, umas boas noites para todos, tudo bem? Hoje fazemos aqui na rua o direto. Aqui, olha, até está a giro, vê? Aquele castelo ali é o Castelo Leiria, para quem não souber, hein? É ali, ali. Não, ali, ali, lá atrás. Hoje o tema do nosso direto é sobreviver. Estão-nos a ouvir bem e a ver bem, estamos a chegar bem, embora um pouco atrasados, não é? Como sempre. Mas estou a chegar bem, aí, e estamos a ouvir bem. Estamos? O que é que dizem? Aí, como resposta. Diz que sim. Mas tem aí uma cara tão feia, quem é que fez essa cara tão feia? Qual? Ah, é a tua. Aquela ali, zangada. Está tudo ok. Está tudo ok. Então vá. Vamos começar. Muito boas noites. Hoje o tema é a sobrevivência deste nosso direto. Espero que estejam todos por aí a acompanhar-me. E espero que o João ria-se menos, porque ele está a achar graça a alguma coisa. Mas a gente também não se importa. Então, sobrevivência. Sim? Então, o que querá dizer, o que é que nós pretendemos conversar sobre a sobrevivência? Há longo tempo que se vê que nós estamos cá, mas não estamos a viver, nós estamos a sobreviver. A ideia é nós termos consciência de que realmente estamos a viver ou sobreviver. E há uma diferença muito grande entre o viver e o sobreviver. Nós vivemos quando, embora com todas as nossas responsabilidades, com todos os nossos deveres, os nossos direitos também são satisfeitos. Todos eles. Então, vivemos quando não vivemos preocupados em pagar as nossas contas porque conseguimos almejar, através do nosso árduo trabalho, o dinheiro necessário para pagar as nossas contas. Quando nós conseguimos encalhar na vida, no amor, por exemplo, e quando nós conseguimos ter uma família harmoniosa, compreensiva e unida. Quando nós socialmente estamos integrados, na maior parte, positivamente. Onde nós vivemos em liberdade, vivemos com liberdade e conseguimos viver. Poucos são aqueles que se podem dar ao luxo que hoje se vivem. Nós já tivemos épocas em que vivemos. Agora, a maior parte de nós, uma grande percentagem, infelizmente, sobrevive. E o que é sobreviver? Sobreviver é exatamente como hoje é irmos para o trabalho, não termos tempo para nós, às vezes não temos tempo aos nossos filhos, por isso é que os metemos numa creche e quanto mais tempo eles estiverem ocupados, melhor, porque chegamos às 7 horas a casa, muitos chegam às 7 horas a casa, pelo menos aqueles que mais trabalham na sociedade hoje em dia são aqueles que chegam mais tarde a casa, têm pouco tempo para estar com os filhos, têm pouco tempo para estar com a família, ganham um ordenado que não lhes permite viver, mas sobreviver. O dinheiro é todo contado para que no fim do mês possam pagar as contas, possam se alimentar, possam se
E os que sobrevivem são aqueles que realmente conseguem conciliar todas essas coisas com a pequenez do ordenado que lhes é oferecido e tanto trabalho que eles fazem, ou seja, eles trabalham tanto, mas são tão pouco recompensados que eles sobrevivem mesmo assim. É por isso que hoje muitos de nós nos encontramos num mundo mais desanimados, mais tristes, com maior solidão. Por exemplo, quando nós vimos e detectamos que os nossos idosos estão todos em lares, e às vezes lares que têm precárias condições, e quando nós sabemos que crianças, os nossos filhos, que nós pomos nos infantários, que às vezes os infantários também não têm as melhores condições, toda a gente se cala porque é mais barato, porque não tem dinheiro, para um mais caro. Esses são os grandes sobreviventes da vida. Sobreviver é uma tarefa difícil nesta terra. Quando nós passamos do vivermos para o sobreviver, tudo se torna mais complicado. Nós ficamos mais impacientes, nós ficamos mais doentes, muito mais vezes contraímos doenças e ficamos mais frágeis. Nós, embora tenhamos a liberdade, mas a liberdade já nem tem qualquer tipo de ação em nós, porque nós já estamos, como estamos num estado de sobrevivência, já não nos apetece lutar, não nos apetece zangar-nos a sério. As condições humanas começam a ser, desde da assistência médica que temos, desde a assistência à família, desde a assistência até da própria cultura, nós realmente estamos em modo de sobrevivência. A vida começa a não ter uma grande graça para muitos, muitos mesmo. Se fosse só meia dúzia de pessoas, era ótimo, mas são mais de meia dúzia de pessoas, então as pessoas sobrevivem. Nós temos que aprender, então, se estamos em modo de sobrevivência, temos que aprender a sobreviver. E temos que aprender a reclamar o nosso próprio tempo, ou então a criá-lo. Não é só uns criarem o seu próprio tempo, o seu próprio espaço, a sua própria forma, e os outros não criarem. Nós temos que aprender a criar tempo para nós. Temos que aprender a criar tempo para a família. Temos que aprendermos a criar tempo para nos alimentarmos, tempo para cuidar de nós, tempo para cuidar daqueles que estão ao nosso encargo. Temos de parar um pouco e de refletirmos, de entrarmos em nós próprios e de refletirmos, de nos preocuparmos principalmente, para que, na verdade, a nossa sobrevivência seja uma sobrevivência, pelo menos, aceitável, e não passamos à classe de muitos, que ainda são muitos, de uma pobreza extrema, e que poucos são aqueles que se preocupam com eles, desde a forma como nós somos governados, desde a forma como nós somos divididos uns com os outros, desde a forma como nós temos dois pesos e duas medidas, e têm para nós esses dois pesos e duas medidas, até o preconceito que muitas vezes nós temos, a inveja, o ciúme, e são tudo estados. Nós queremos dar o nosso passo maior do que a perna e querermos mais daquilo que podemos ter, não é? E depois aí nós criamos problemas imensos, criamos problemas que vão até às vezes ao fim da nossa vida, criamos problemas que vão prejudicar-nos a nós próprios, à nossa família, e também vão prejudicar alguns membros da nossa sociedade. Como nós estamos em piloto de sobrevivência, nós temos que fazer mais atenção. Eu tenho que fazer mais atenção, e cada um de nós tem de fazer mais atenção no sentido
dar uma oportunidade a este estado em que nos encontramos de sobrevivência e irmos para o estado de vivermos a vida. Lutarmos por conseguirmos viver a vida. Porque o que pode acontecer, porque todos nós falamos e todos falam, todos dão opinião, todos arranjam teses e teorias para resolver os problemas. Mas os problemas só se resolvem quando nós começamos a dedicar-se e quando nós começamos a interiorizar e sai a nossa preocupação de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Aí sim, nós estamos a lutar para vivermos e não nos estamos a acomodar à sobrevivência, porque muitos são aqueles que se acomodam à sobrevivência. A nível espiritual, isto tem uma consequência muito nefasta. Primeiro, para nós próprios, quando nós temos a oportunidade, o som está a sair mal, é? Está a sair mal o som? Não. Então, nós temos que ter essa preocupação, porque a nível espiritual isto tem consequências muito nefastas. Às vezes vamos desde a acusação aos outros pelo nosso mal-estar, vamos desde a acusação à própria sociedade, às vezes aos nossos amigos e aos nossos familiares, aos nossos parentes. Vamos da acusação à própria política, a quem nos governa. Nós tendencialmente acusamos sempre pelo nosso infortúnio, pela nossa desgraça, pela nossa sobrevivência. Acusamos geralmente os outros e nunca conseguimos ver que nós podemos, com esforço, com dedicação, com persistência, com alguma fé, que tem que se ter aqui alguma fé mesmo, nós podemos conseguirmos passar da fase da sobrevivência para o viver no mundo, que é esse é o campo principal que nos traz à Terra, é sabermos viver. Nós não viemos à Terra para sobreviver na Terra, nós viemos à Terra para sabermos viver. Embora, enquanto existirem na Terra indivíduos pouco esclarecidos, demasiado egoístas, demasiado humanos, será sempre difícil nós vivermos nesta Terra, mas não impossível. Porque o viver vem do nosso interior, vem da nossa essência, vem da nossa espiritualidade. E nós temos que ter em atenção isso. Temos que agarrar a nossa própria espiritualidade. Seja de que filosofia, teologia, religião, seita formos, nós temos que aproveitar as nossas armas. Elas estão em nós. Nós temos que começar a usar essas armas, independentemente de nós termos sempre barreiras tão grandes para ultrapassar e que outros venham dizer que não pode ser assim, que assim não pode ser. Hoje o mundo está a passar por um processo de renovação em que há muitas lutas. Por todo lado há guerrilhas. Por todos os países hoje em dia há pequenas guerrilhas. Uns porque querem uma independência, outros porque passam mal, outros porque... Nós neste país não temos essa atitude, mas acontece que os valores se perderam e, embora não haja guerrilhas, há muita manipulação, sobretudo da parte daqueles que, como por exemplo, nas universidades, não é só os estudantes que não fazem o seu próprio trabalho, há muitos professores que não fazem o seu próprio trabalho, na medicina também acontece isso. Acontece isso na justiça, que às vezes é bradar aos céus, e acontece isso quando alguém ganha o poder através da votação ou não votação que as pessoas fazem. E quando estão no poder, usam esse poder em prol de si próprios e dos seus familiares, sabendo que o papel principal de alguém que está no poder, seja ele quem for, seja de partido for, de ideologia for, é o povo e não são eles próprios, ou não é o seu partido, é o povo. Eles são escolhidos pelo povo, é para o povo que tem que governar. E nós não vimos isso. E depois, os nossos governantes ainda têm a lata de dividir a população em diversas áreas, para uns as leis serem mais facilitadas, que são aqueles que
que têm quase menos responsabilidade, porque esses vivem. Para os que vivem, facilitam-lhes a vida. Para os que sobrevivem, complicam a vida. Por isso é o sobrevivente que tem que começar a lutar pela sua própria liberdade, é o sobrevivente que não pode ficar calado, é o sobrevivente que tem que, na verdade, fazer as suas pequenas guerrinhas. Não fazia mal neste momento, mesmo neste momento, haver uma pequena guerrilha em Portugal, como há em Espanha, como há na França, como há por todos esses países. Não fazia mal, porque era preciso para despertar consciências. Porque as pessoas entram em muitas discussões e muitos discordam muito de muitas coisas, mas elas também, se a gente lhes perguntar diretamente, mas afinal o que é que vamos fazer, o que é que devemos fazer, elas também não sabem. Uma das imagens que eu guardo sempre desde que conheço é as imagens de. Uma das imagens do Álvaro Cunhal. Quando ele era interceptado pelos jornalistas, lhe perguntavam, então, mas, Soutor, o que é que nós havemos de fazer aqui? Não sei, não podemos é fazer isso. Não sei, não podemos é fazer isso. Quer dizer, não apresentava uma solução. E nós estamos um pouco assim como ele. Estamos assim um pouco como ele. Não apresentamos soluções. Nós não temos atitude. Nós não conseguimos ter uma atitude porque temos medo. Às vezes nós estudamos na história e alguns viveram aquele momento horrível da ditadura. Nós não tivemos uma das piores ditaduras do mundo, sem sombra de dúvidas, mas também nunca vi nenhuma ditadura ser a melhor. Portanto, mas tivemos uma ditadura dentro das ditaduras e do tempo aceitável. Mas as pessoas agarram como se isso fosse o maior disparate que existiu em Portugal, mas não. Porque aí as pessoas já tinham mais respeito umas pelas outras, ajudavam-se mais, eram mais fraternais, envolviam-se mais as famílias, havia um respeito enorme, haviam valores enormes. Evidentemente que aqueles que se faziam melhores do que os outros e mais poderosos que os outros, acabava por ser sempre uma minoria que, com o sopro, nós até se quiséssemos, conseguíamos derrubá-los. Hoje não acontece isso. Hoje não é uma minoria, é uma maioria muito grande de governantes que nós temos. O governo deu posse e construiu logo vários lugares. É o governo com mais pessoas desde sempre, portanto podemos ver. Portanto, no outro tempo, nós vivíamos calados, em silêncio, mas podíamos trabalhar livremente. Podíamos ganhar o pão. Houve pessoas da classe baixa, portanto, pessoas pobres que conseguiram fazer as suas casas mais bonitas, mais feias, mais maiores, mais pequenas, conseguiram fazer as suas casas sem pedir dinheiro emprestado aos bancos, era fruto daquilo que ganhavam. Desde que não se metessem na política, que não se esticassem muito, não teriam alguns problemas. Não teriam problemas. Desde que não falassem nos assuntos da política que hoje podemos falar. É o único meio de liberdade que temos, hoje podemos falar. Quando eles acham que nós estamos a dizer alguma coisa de concreto, eles deixam falar. Quando? Não. Eles fazem com que nós nos silenciamos. Mas nós somos culpados, porque quem cala consente. E espiritualmente isto tem um reflexo porquê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Se nós se acomodamos às situações, se nós estamos sempre de acordo com as situações, claro que nunca vamos sair deste estado de sobrevivência. Nunca vamos passar para o estado de viver. Nós estamos a agir conforme a nossa evolução espiritual. Então, nós temos que se espiritualizar mais, independentemente da nossa crença. Nem que seja uma crença fora da espiritualização. Vamos para uma crença humanista. Nós temos que fazer algo mais, temos que ter uma maior consciência e temos que saber mostrar a nossa indignação sem medo, com respeito, para conseguirmos, não com concursos falsos, com concursos que já estão preenchidos, não com
com pedidos para passarmos à frente dos outros. Não. Por mérito, por conquista, por persistência, chegámos lá. Porque é muito fácil cada um de nós vestirmos as calças dos nossos pais, que já estão formadas. É mais difícil nós vestirmos as nossas calças, porque nós estamos ainda em formação e temos que atingir algum patamar. Evidentemente que muitas vezes as pessoas choram, gritam, lamentam-se. Umas dirão porque é que eu estou doente, outras dirão porque é que me aconteceu isto a mim, outras dirão porque é que aquele teve que morrer, outras dirão mas porque é que ele não me ama, e outras dirão, dizem tantas coisas, mas ainda não vi, sinceramente, uma consciência coletiva a dizer assim, espera lá, mas afinal de contas, o que é que eu tenho de fazer? Com o que é que eu concordo e com o que é que eu discordo? Deixa-me ter alguma utilidade, porque afinal eu sou útil. As pessoas deixaram-se de valorizar, deixaram-se de dar crédito a si próprias, e as pessoas começaram a viver uma vida em prol daquilo que os outros dizem, do que a sociedade impõe, mas não uma vida em prol de si próprios. As pessoas perderam a consciência da individualidade. E as pessoas precisam ganhar esta consciência. Porque nós somos seres espirituais encarnados, mas individuais. E cada um de nós é um ser diferente, é um ser exclusivo. Não temos todos as mesmas ideias. Não acreditamos todos nas mesmas coisas. Não fazemos todos as mesmas coisas. Nós somos pessoas completamente diferentes. E a ideia do viver, e viver com alguma dignidade, é um entendimento. Então, o coletivo faz com o individual e o individual com o coletivo. É um entendimento. E nós, por exemplo, nós, o povo português e o povo brasileiro é um pouco também assim, não têm esse entendimento. Está na hora de nós termos esse entendimento. Senão, cada vez mais aparecem os nossos filhos, aqueles que vão nascendo, parecem mais rebeldes, mais desprovidos de sentimentos, de emoções, mais coisas horrorosas começam a acontecer na nossa sociedade, como está a acontecer. Só faltam acontecer os cataclismos naturais que sejam violentos mesmo. Nós poderíamos evitar um pouco isso se nós começássemos uma guerrilha, uma pequena guerrilha. Quando está mal, está mal. Quando está bem, nós aplaudimos. Quando está mal, não temos que aplaudir. E se nós virmos que não resolvemos o problema assim, nós viramos as costas, vamos embora, não queremos saber daquelas pessoas, não falamos com aquelas pessoas, seja presidente, seja primeiro-ministro, seja secretário de Estado, seja quem for. Nós apenas não ligamos, cortamos. Porque a vida é assim. Eu dou-te o poder, tu dás-me o poder. E nós conseguimos conciliar as coisas e nós conseguimos reequilibrar toda a estrutura e conseguimos chegar a algum lado. Viver não é, de forma alguma, ter que seguir regras, tratados, filosofias que não nos dizem nada, que não nos dão felicidade, que não nos dão bem-estar. E depois, quando nós conseguimos alguma coisa muito nosso, que nos dá alguma liberdade e que nos abre o caminho para vivermos, há de haver sempre alguém que está a empurrar. Não, é impossível fazer isso. Eu alguma vez posso dizer a alguém que estou a ser maltratado, eu alguma vez vou dizer a alguém, não, porque posso ser despedido, não, porque nós temos desculpas para tudo. Mas nós esquecemos que essas desculpas é o tapar da nossa própria personalidade, do nosso próprio eu, da nossa própria essência. E isso nós temos que começar a agarrar. Teremos que começar a pensar seriamente. Eu não posso pensar nunca, seja de que religião for, que o meu Deus me vai resolver os meus problemas com os meus santos,
ou com os meus apóstolos, ou pronto, das outras filosofias e das outras religiões. Não posso estar à espera que eles resolvam os nossos problemas. E se alguma religião disser, alguma filosofia, alguma teologia dizer que resolve os problemas, está enganado. Nós podemos é conciliar-nos uns com os outros, consertar-se segundo as ideologias, segundo os conhecimentos, segundo as sabedorias populares. Nós podemos organizar-nos. E aí sim, organizando-nos, nós começamos a entender uns aos outros e a auxiliar uns aos outros. E nós passamos da classe de sobreviventes para a classe de pessoas humanas que vivem a vida. Vivem a vida com alegria. Geralmente aqueles que vivem a vida são os poetas, por exemplo, os escritores, os pintores até de rua. Às vezes, vivem a vida aqueles que nós teimamos em tirar dessa própria vida, que são os marginais. Eles são marginais porque eles não estão a seguir regras, não estão a seguir tratados, estão a seguir o seu próprio sentido, a sua própria, o seu próprio eu. E nós não os vimos com bons olhos e não aceitamos. Não estão a fazer para magoar ou machucar alguém. Estão a fazer mediante o seu próprio conhecimento para chegarem à sua própria liberdade. E nós a eles, nós dizemos que eles são loucos. Que eles são um mundo à parte. Mas eles não são um mundo à parte. Eles são a pedra basilar da grande liberdade. A liberdade é indefinida. Nunca poderá ser definida. Porque se nós a vamos definir humanamente, nós somos tão manipulistas e queremos ter tanta razão de tantas coisas que nós vamos pôr sempre coisas que vamos arranjar formas de dizer que a liberdade não é aquilo e que a liberdade é aquilo. A partir do momento em que alguém tenta definir a liberdade sem sentir o sentido próprio e correto da liberdade, começa a enviesar a liberdade. Enviesa, faz um envasamento da liberdade de tal forma que, na verdade, a liberdade não existe. A liberdade existe em cada um de nós, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, no nosso ser. E às vezes a liberdade não existe, nem é existencial no nosso pensamento. Porque os nossos pensamentos muitas vezes são formados pelo aquilo que nossos olhos e nossos ouvidos ouvem e são influenciados. Por isso é que a liberdade não tem uma definição. Por mais que o poeta, que o filósofo, que o escritor vá definir a liberdade, não tem uma definição própria. Porque a liberdade é a explosão da individualidade. A explosão do próprio eu. Da própria essência. Em que o ser tem consciência de que caminho seguir e de que caminho não seguir efetivamente. Mas não porque alguém lhe disse. Porque sente. Porque está em harmonia. Porque sente a vibração. E o receio de muitas vezes todos nós arriscarmos numa mudança é aí que nós percebemos que não somos totalmente livres. É aí que nós percebemos que não estamos a viver e a vivenciar a vida como deveríamos. É aí que nós temos que parar um pouco para pensarmos, refletirmos e darmos asas, então, à nossa inteligência, ao nosso conhecimento, porque todos nós temos conhecimentos nas diversas áreas. Uns percebem batatas, outros de cebolas, outros de escrever livros, outros de poesia, outros de cantar. Mas tem de haver uma união para tudo isso funcionar. Como uma fábrica para trabalhar, tem de haver uma união dos trabalhadores e da entidade patronal. Porque se não houver, o trabalho faz-se, o lucro obtém-se. Mas a tristeza dos corações e das mentes dos homens e das mulheres que trabalham nesses lugares, não há preço nenhum que pague. O facto
deles acabarem por não ter vida própria, não há preço nenhum que pago. Quanto mais a falta de consideração e a falta de respeito pelo ser humano e premiarem uns que às vezes são aqueles que atrapalham o indivíduo e o coletivo e que o controlam, e castigarem os outros que mantêm essa sociedade de elite que se julga senhora de tudo. Ora, espiritualmente é assim. Embora alguns autores não concordem com a expressão da lei da causa e do efeito, ou do livre-arbítrio, dizer que não existe, do livre-arbítrio, porque da lei da causa e do efeito a física prova e não temos muitas discussões, mas do livre-arbítrio. É verdade que nós possuímos livre-arbítrio. Mas temos que ter em atenção toda a explanação que eu acabei de fazer anteriormente. Porque se não tivermos atenção, e é o que falta às vezes nesses livros de autoajuda, é o que falta às vezes nessas doutrinações que se fazem, nesses esclarecimentos, nesses cursos que se dão, é o que falta é esse elo que faz a ligação com o todo, e nós passamos a ser um todo, preocupado com um todo. Não esquecendo, o todo é criado pelo individual. E por isso nos vai fazer muita aflição quando as coisas acontecem aos outros e não nos acontecem a nós. Porque amanhã, essas mesmas coisas que nós criticamos, que nós desprezamos, que nós dizemos, não me interessa, não é nada comigo, que nós, às vezes, menosprezamos e humilhamos, são essas coisas, precisamente, que amanhã vêm ter connosco e nos acontecem a nós. E depois aí, nós gritamos. Nós dizemos, mas porquê é que eu mereço isto? Deus não existe. Porque eu estou a viver estas desgraças todas. Nós temos uma tendência natural, todos nós, para fazermos um pouco essa forma de nos desculparmos sem nos desculparmos. Ou de estarmos quietos, quando nós devíamos estar a lutar, quando nós devíamos estar a trabalhar pelo nosso sentido espiritual e humano. E nunca se esquecer que não podemos dissociar o humanismo do próprio ser humano. Ele existe, é um facto, as pessoas correm nas suas veias o mesmo sangue, só que de vários tipos diferentes. As células são iguais em todos os corpos, os corações são iguais, a mente é igual, todo o corpo é igual. Mas até nos nossos corpos nós temos diferenças. Porque no seu conjunto nós somos iguais uns aos outros. Porque se eu cortar um braço, dói-me. Se o outro cortar, dói-lhe. A dor e a intensidade da dor é que pode ser sentida de uma maneira diferente. E aí é que nós conseguimos perceber quanta força temos, quanta coragem, quanta determinação. Aí é que nós podemos ter consciência se estamos a fazer uso das armas que já temos de existências anteriores, mesmo não acreditando em nada dessas coisas. Aí é que nós podemos perceber se estamos de bem com a nossa própria materialidade. Olharam para mim, de repente eu lembrei-me da palavra, obrigado. Imaterial. E da nossa imaterialidade, porque nós também somos seres imateriais, além de sermos seres imortais. Porque o que acontece é que o nosso corpo um dia vai nos expulsar nós próprios e nos vai mandar embora. Para onde? É uma questão que cada um terá que resolver. Mas nós continuamos. E nós depois regressamos. Nós vamos apanhar-se. Muitas vezes nós fugimos dos problemas, das situações que nós temos que resolver a nível da nossa individualidade e da nossa personalidade. Nós acabamos por, noutro espaço, noutra dimensão,
no outro corpo, nós irmos agarrar precisamente o momento exato em que deixámos aquele problema, não o quisemos saber, dissemos que não era da nossa conta ou não nos quisemos preocupar com o conhecimento de nós próprios. E nós muitas vezes vamos agarrar isso. Ao longo destes anos eu tenho observado, tenho vivenciado e tenho visto também muitas situações que as reconheço de anteriores épocas da história, até da própria filosofia, que muitas vezes nos dá um contexto histórico, até da própria psicologia. Nós conseguimos ver que tudo na Terra, ao longo dos séculos e séculos em que cá se encontramos, tudo se vai repetindo. Formas diferentes, mas a essência é sempre a mesma. Nós percebemos exatamente que a maior parte das pessoas que vivem na Terra durante estes anos, estes séculos e séculos, muitos deles não viveram na Terra, sobreviveram, porque não souberam incitar lutas, quer a nível intelectual, quer a nível espiritual, quer a nível humano, para encontrarem-se a si próprios e para encontrarem a sua própria evolução na Terra e viverem a sua própria vida na Terra. É por isso que houve muitos que se sacrificaram pelos outros. É por isso que muitos se sacrificaram no próprio sofrimento, mesmo sabendo que não havia qualquer tipo de salvação. É por isso que muitos outros foram os carrascos conscientes de outros então. Precisamos de agarrar naquilo que é subnatural para muitos e naquilo que pode ser uma realidade para uns tantos outros. A nossa própria espiritualidade e na nossa individualidade. E aí eu creio, e é a minha opinião, que nós conseguiremos viver e não sobreviver. Porque nós, há muitos anos que estamos na Terra a sobreviver e não a viver. Não só o povo português não tem grande desculpa pela sua falta de coragem e de audácia. Porque, no princípio, o Viriato era um homem forte, lutador, e não se deixava nessas... E nós somos dessa descendência aí. Não deixava-se ir. Ele lutava. E nós perdemos esse espírito de luta quando veio os descobrimentos e começámos a viver à custa dos outros. E nós ainda hoje, uma realidade diferente, vivemos à custa dos outros. E nem sabemos viver à custa dos outros. É que nem sabemos. E isso é muito triste. Isto quer dizer que nós não alteramos o nosso DNA. Nós não alteramos a nossa essência. Nós quisemos continuar na mesma. E por isso, aquilo que estamos a passar foi aquilo que semeámos. Porque não começar uma nova sementeira para termos uma nova colheita? Porque não? Entregar-nos a nós próprios. E por que não? Descobrir-nos um pouco mais para passarmos da fase da sobrevivência para o vivermos na Terra. Isso não é privilégio de alguns. Isso é um direito que assiste a todos. E a espiritualidade muitas vezes nos alerta para esses factos, para a nossa lentidão, para a nossa manipulação. Nos alerta para os factos da nossa inveja e do nosso ciúme e da nossa maledicência. Nós temos sinais evidentes em nossas vidas, cada um tem os seus sinais em particular. Nós muitas vezes queremos armar-se em altruístas e resolver os problemas dos outros quando não somos capazes de resolver o nosso próprio problema, que é o encontro connosco próprios. É por isso que hoje muitas pessoas vêm dizer que é a venda da banha da cobra. Culpa é daqueles que vendem, mas culpa é daqueles também que compram. Porque estão a dar o seu aval, estão a dar o seu crédito. Às vezes, o homem que passa na rua, despojado de roupa, ou roupa rota,
dizendo no seu cantar e nos seus versos a palavra da esperança, do amor, da caridade, é cuspido, é desprezado, é mal visto em sociedade. Ou aquele que se porta de uma forma louca e diferente e faz grandes criações, é posto à parte. Nós temos que se lembrar que um dia seremos como eles, ou já fomos um dia, porque aqueles que já foram aceitam mais, aceitam-nos mais e sabem nos compreender. Aqueles que nunca foram é que não sabem entender. Aqueles que nunca passaram pelas coisas não sabem entender. Porque aqueles que de alguma forma, ou nesta existência, ou noutra existência pretérita, passou por aquilo, essa pessoa não critica, não julga, está ali como indivíduo para o outro indivíduo e para o coletivo. E isso chama-se viver. Agora, como nós vivemos, nós apenas estamos a sobreviver. Cabe-vos a cada um de vós, como cabe a mim, perceberem se vós estáis a sobreviver ou se estáis a viver. Realmente, durante esta semana, foi uma coisa que me preocupou, derivada a vários acontecimentos, quer espirituais, quer materiais. Comecei a observar e comecei a fazer algumas perguntas. Então, uma das perguntas foi sempre perguntar a pessoas diferentes: diga-me, está neste momento a viver ou a sobreviver? A maior parte das respostas foi: estou a sobreviver. Evidentemente que eu tenho uma consciência que nós estamos só a sobreviver. Eu estou a sobreviver. E muitos estão a sobreviver. E poucos são aqueles que se vê que estejam a viver. Porque mesmo aqueles que estão num pedestral, muitas vezes estão a sobreviver. Porquê? Porque vão usar meios, lícitos ou ilícitos, para conseguirem sobreviver. Nós não temos os conhecimentos nem as pessoas no sítio certo para o fazermos. E se tivéssemos, com a nossa personalidade, com o nosso eu, com o conhecimento do nosso eu, nós jamais usávamos esses conhecimentos em prol da nossa própria individualidade. Poderíamos usá-lo em prol da coletividade e nunca da individualidade. E hoje, esses que julgam estar a viver, estão também sobrevivendo, porque estão dependentes. Não são livres. Estão dependentes do trabalho, que muitas vezes não é reconhecido e não é remunerado como deveria ser, como é o merecimento de cada um que executa as suas tarefas. É esta reflexão que eu faço votos para que cada um faça em si próprio. Para que cada um se conheça a si próprio. Antes de falar, veja se conhece, veja se sabe quem é. Antes de ir à procura, seja lá do que for, veja se encontrou. E lembre-se sempre, se você não ama, não perdoa, não compreende, não sabe pôr no lugar do outro, não contribui para o equilíbrio da sociedade, aí você nem está a sobreviver. Você está a sugar as energias, a sobrevivência dos outros, para você tentar viver. E aí você não consegue viver, porque são imensos os problemas que começam a rodopiar no seu interior e ao seu redor. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode controlar uma nação, um povo e uma sociedade. Só se esses elementos que o habitam o permitirem ou compactuarem.
Porque se não houver a permissão ou o compactuar, ninguém, absolutamente ninguém, consegue controlar o indivíduo. Deixo-vos com esta reflexão, não me vou alongar mais, deixo-vos com esta pergunta. Afinal, você vive ou sobrevive? Se vive, os meus parabéns. Se sobrevive, então faça uma reflexão. Não tente encontrar em qualquer sítio, encontre em si próprio a maneira de deixar de ser sobrevivente para viver a vida. Muito obrigado por nos acompanharem. Agradeço imenso por estarmos. Hoje começou um bocadinho mais tarde, mas é normal, porque, enfim, é normal. Mas para a semana começamos mais cedo e havemos de começar mais cedo. Para a semana, a partir da semana que vem, começamos mais cedo, até porque mudou a hora. E agradeço-vos então o facto de estarem connosco neste direto. E agradeço aos técnicos, agradeço a vocês porque vocês são os meus amigos, são enfim, a minha família, são a minha sociedade, pertencem à mesma cidade, ao mesmo país, à mesma língua que eu, e também vos dói como me dói a mim. Portanto, estamos assim, temos muitas coisas em comum. Por isso, eu vos agradeço do fundo do coração este pedaço de tempo que me é permitido estar aqui e o pedaço de tempo que vos é permitido ou que vocês se permitem a estar comigo. Peço desculpa de nos atrasarmos, mas muitas vezes as tecnologias não são tão perfeitas como um homem julgava que ia ter as tecnologias perfeitas. E nunca irão ser tão perfeitas, porque isso era muito mau e nós éramos então robotizados todos, devo estar a dizer mal a palavra, mas logo vocês entendem, e isso era, se nós sobrevivemos, então passávamos ao estado da miséria, e isso era muito mau. Até para a semana, estou com todos.